Nas últimas décadas, a parábola da figueira com os ramos brotando, que está ali em Mateus 24:32, ela vem sendo associada com a criação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948, como sendo o cumprimento de uma profecia. Mas e se a figueira de Mateus 24:32 não representar Israel? Como é que fica? Olá, eu sou o Otávio, seja muito bem-vindo ao canal. Estamos de volta com mais um vídeo da série O Contexto Explica. E se você gosta de vídeos assim, temos vários vídeos já produzidos. É só você acessar a playlist, que eu vou deixar o link aí na descrição ou aqui nos cards aqui em cima. Eu decidi falar sobre a parábola da figueira porque durante muitos anos eu não só pensei, como eu também ensinei que a figueira brotando representava mesmo Israel e o cumprimento disso ali em 1948. De qualquer forma, eu quero que você saiba que eu creio sim que esse reconhecimento de Israel como nação em 1948 é um cumprimento profético. Porém, hoje, depois que eu analisei bastante o contexto de Mateus 24, com muito cuidado, eu percebo que a parábola da figueira não é uma profecia sobre a restauração de Israel. Portanto, eu não vejo ali uma simbologia de Israel florescendo. Alguns comentaristas da Bíblia também não encontram razão para identificar a figueira, que essa figueira florescendo ali na parábola, como sendo Israel, embora outros tantos digam que sim, representa Israel. Por exemplo, esse comentário aqui, que é o novo comentário da Bíblia, mas é um livro já bem antigo, você pode ver que as páginas estão bem amarelas. Eu gosto muito desse comentário. O autor, né, ou os autores aqui, eles não veem essa simbologia ou a necessidade de fazer essa comparação de Israel como sendo a figueira que floresce. Já esse outro comentário aqui, que é do William MacDonald, ele já vê que sim, que a figueira florescendo representa Israel. Então você vê que existe aí uma certa discordância com relação a isso. E não apenas esses comentários, mas eu pesquisei vários outros e as opiniões se dividem bastante, né? É bom frisar que eu não sigo a teologia do pacto ou a teologia da substituição. Se você não sabe o que significa, então deixa aí nos comentários, porque assim eu posso fazer um vídeo sobre isso depois. E para você não perder nada do canal e os próximos vídeos que vem por aí, confira se você está inscrito. Eu vou listar 4 problemas que eu vejo quando eu analiso o contexto desta parábola da figueira, mas quando eu analiso sem me guiar por conceitos ou teorias escatológicas. E eu sugiro que você faça o mesmo, porque quando a gente se orienta ou lê um texto tendo como base as teorias escatológicas que a gente prefere, a gente não consegue ver outra coisa a não ser aquilo que já está estabelecido na teoria, não é? Então, fique isento das teorias escatológicas para que você possa ler o texto de uma forma neutra. Então vamos lá, primeiro problema. A figueira, romeira, palmeira, macieira, videira e oliveira são árvores que estão presentes nos textos do Antigo Testamento e em alguns textos proféticos, inclusive. Mas se você prestar atenção no contexto onde essas árvores aparecem, você verá que quase sempre elas estão sendo utilizadas como símbolo de fartura ou escassez, sempre mencionando seus frutos, num contexto de bênção ou maldição. Basta você ler as referências que estão aparecendo aí na tela. Apenas a oliveira e a videira é que são relacionadas diretamente com Israel em alguns textos, não são em todos. Como, por exemplo, em Jeremias capítulo 11 e 16, está relacionando Israel com a oliveira. E no Novo Testamento, Paulo também faz essa comparação com a oliveira em Romanos 11, 17 e 18. Com relação à videira, nós temos uma comparação em Ezequiel 17 e 19, onde ele está fazendo ali a simbologia da videira representando Israel. E no Novo Testamento, a videira é uma simbologia de Jesus, como em João 15 e o verso 1. Na maioria dos textos em que aparece figueira, macieira, romeira, palmeira, oliveira e videira, está sempre falando dos frutos dentro do contexto de bênção ou maldição, como eu acabei de falar. Então não é uma coisa definitiva que a figueira seja realmente uma simbologia
de Israel como nação. Segundo problema. Se você considerar a figueira florescendo em Mateus 24, 32 como sendo Israel, você terá que reconhecer também Israel como a figueira que secou, já que são duas parábolas sobre a figueira. E em Mateus 21 e 19, diz que a figueira secou até a raiz. E se você fizer essa comparação, vai ter uma séria contradição aí. Se a figueira que secou representa Israel, então nunca mais Israel poderia ser restabelecido, já que Jesus disse para a figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Viu? Não seria uma contradição? Jesus diz para a figueira, que supostamente na interpretação seria Israel, que ela nunca mais daria fruto. E em seguida, na outra parábola, ele diz que quando a figueira florescer, e aí seria Israel renascendo. Isso é um sério problema. Na forma como eu vejo, a figueira nessas passagens foi usada como uma simbologia, não de Israel, mas da lição que Jesus queria dar em cada uma das passagens. Por exemplo, na figueira que secou, Jesus estava mostrando para os discípulos a importância de dar frutos, de frutificar e de não ser um hipócrita. Já na parábola da figueira que floresceu, a ilustração é apenas para reforçar que os sinais descritos, os sinais que Jesus descreve antes, ali no contexto anterior, que esses sinais, sim, seriam a prova de que o tempo estaria próximo. Terceiro problema. Interpretar essa passagem como sendo Israel faz você perder o foco do ensino que Jesus queria passar. Enquanto você olha para a figueira florescendo, você esquece a lição principal, porque o foco não é a figueira. O foco são os sinais que Jesus falou antes. A figueira foi usada apenas como uma ilustração. Aliás, Jesus poderia ter usado outra árvore, que o significado seria o mesmo. Ele usou figueira porque era uma árvore muito comum naquela região. Veja o que diz a mesma passagem no Evangelho de Lucas 21 e 22. Vou colocar aí na tela para você ver. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Observa aqui comigo. O que é que ele disse? A figueira e todas as árvores. Veja, o foco não é a figueira. O foco são os sinais. Porque aqui ele está usando a figueira e todas as árvores. Agora, olha o verso 31. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas... Atenção aqui comigo. Quando virdes acontecerem estas coisas, aí a gente pergunta, que coisas? Bom, as coisas que ele descreveu nos versículos anteriores. Aí você precisa ler o contexto de Lucas 21 e também de Mateus 24. Jesus está dando uma lista de sinais que deveriam ocorrer antes da sua volta. E é exatamente esses sinais que nós devemos observar. E não a figueira florescendo como sendo Israel. Então, a figueira florescendo não é o sinal que Jesus está indicando, mas sim os sinais que ele disse antes. E ele usa a figueira simplesmente como uma ilustração. Ou seja, quando você vê a figueira florescendo, você não sabe que está perto o verão? Então, quando você ver os sinais que eu acabei de dizer começando a acontecer, você também vai saber que está próximo o reino de Deus. Em Mateus capítulo 16, de 1 a 3, tem uma passagem bem interessante, eu quero compartilhar ela aqui com você. Mas eu não vou colocar o texto aqui para não ficar muito grande o vídeo. Você precisa ler, Mateus 16, 1 e 3. Nessa passagem, Jesus está usando como uma ilustração o céu avermelhado. Jesus não está dando um significado especial ao céu avermelhado, né? Não tem uma simbologia ali. Ele simplesmente está usando o céu avermelhado como uma ilustração para ensinar que os religiosos, já que ele está falando para fariseus e saduceus, ele está dizendo que eles, olha, vocês sabem olhar para o tempo e vocês sabem dizer se vai chover ou não vai chover, mas vocês não conseguem perceber o que está acontecendo à volta de vocês, ou seja, eles não conseguiam ver que Jesus era o cumprimento das profecias sobre o Messias. Então, era uma ilustração, o céu avermelhado, comparando que, ó, vocês sabem ver, mas vocês não conseguem perceber que as profecias estão se cumprindo. Tá? Vamos para o quarto problema. Eu sei que é meio complexo, mas é assim que eu vejo, tá? Eu só estou compartilhando aqui com você. E você pode pensar do jeito que você quiser e depois participa aí nos comentários. Então, o quarto problema é o seguinte.
A interpretação de que a figueira brotando representa Israel só surgiu após 1948. É claro, aí você diz, mas é claro, a gente só vai saber depois que a profecia se cumpre. Eu concordo. Só que é interessante, porque nenhum comentarista imaginava essa associação ou essa simbologia da figueira representando Israel nessa passagem antes de 1948. E em todos os comentários que eu pesquisei, que foram escritos antes de 1948, nenhum deles indica que a figueira nessa passagem seria uma simbologia de Israel. E isso nos leva para a seguinte questão. Se antes de 1948 ninguém entendia que a figueira brotando representaria Israel renascendo, a gente tem que pensar o que os discípulos entenderam quando Jesus contou essa parábola. E é muito simples. Eles entenderam que Jesus usou essa ilustração da figueira florescendo só para indicar ou para fortalecer e reforçar o ensino de que os sinais que Jesus tinha falado anteriormente, quando eles começassem a acontecer, então estaria próximo ao cumprimento das suas palavras. A lição é essa, né? Aliás, ele poderia ter usado até a ilustração do céu avermelhado, como eu mencionei agora há pouco. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou fazer uma troca, tá? Nós vamos tirar da parábola da figueira brotando, nós vamos tirar a figueira brotando e vamos colocar céu avermelhado. Vai ficar algo mais ou menos assim. Isso aqui é coisa minha, tá? Isso aqui não está na Bíblia, não. Ficaria assim, ó. Quando vocês veem o céu avermelhado sombrio, vocês sabem que a tempestade se aproxima. Assim também, quando vocês virem todas estas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto ou está próximo. Viu? Eu só troquei a figueira brotando pelo céu avermelhado sombrio e a lição é a mesma. É uma comparação para enfatizar os sinais que acontecerão antes da vinda de Jesus. E o que eu vejo é que a lição da parábola não é a figueira florescendo. Você não tem que olhar para a figueira florescendo como um sinal, mas você tem que olhar para a lista de sinais que Jesus deu nos versículos anteriores. Tá? Essa é a lição da parábola. E eu repito, a figueira foi apenas uma ilustração. E é por isso que Lucas, na sua descrição, ele fala da figueira e todas as árvores. Qualquer árvore que está florescendo, você sabe, olha, está mudando a estação, né? Então, se você tem essa indicação de que quando acontece a flora das árvores é porque a estação está mudando, olha, quando os sinais que Jesus acabou de descrever começarem a acontecer, está próximo também o reino dos céus, né? Então, a figueira florescendo, no meu entender, não pode e não deve ser associada com o renascimento de Israel em 1948, porque gera problemas, como a contradição que nós falamos logo no início, e atrapalha, né, a lição que Jesus queria ensinar, que é o quê? Olhar para os sinais que ele falou anteriormente, e não para a figueira brotando, né? O problema é que essa interpretação ela acabou se alastrando com tanta força e se tornou a crença da maioria. E sabe, uma simples interpretação equivocada acaba abrindo diversos atalhos que podem te levar para bem longe do ensino do texto. Eu sempre digo que o texto tem que significar para nós o mesmo que significou para eles. Se você gostou, deixa seu like e se você conhece alguém que possa gostar desse conteúdo, envie o vídeo, porque assim você também ajuda a divulgar o canal. Até o próximo vídeo.